Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Mohamed, professor de Física. Preparado para o teu concurso? Tá chegando a hora, cara, tá chegando a hora, tem que correr atrás, gente. Olha só, nós vamos discutir hoje um assunto que pode ser bem simples se você entender de proporção. Vou tentar te explicar. Nós vamos discutir hoje sobre movimento circular e uniforme. Tudo bem? Movimento circular uniforme que a gente chama de MCU, para facilitar as coisas, né? Não vou ficar falando o nome desse negócio aqui toda hora, mas MCU é movimento circular uniforme. E o que é isso? Cara, movimento circular uniforme é o movimento de um objeto que faz uma trajetória circular com velocidade constante. Ponto. É isso. Isso é o que nós vamos estudar hoje. O objeto que está girando em torno do eixo com velocidade constante. Mas para isso, tu tem que entender primeiro dois conceitos muito especiais. Conceito de período e conceito de frequência. Vamos lá. O que é período? O primeiro período é representado pela letra T maiúscula, tesão. E o período, ele é uma unidade de tempo, é uma grandeza relacionada com o tempo. É um tempo, né? Só que período é um tempo especial. Período é o tempo necessário para se completar uma volta. É o tempo que o objeto vai gastar para dar uma volta. Esse é o período, tá ok? Tempo para dar uma volta. Por exemplo, se alguém está falando lá com você sobre rotação da Terra, beleza? Rotação da Terra. Bom, se eu pergunto para você qual o período da rotação da Terra, você daí vai lá e me responde. Bom, rotação. Qual que é a rotação? Rotação é aquela que a Terra faz ao redor do Sol ou ao redor do seu eixo? Eu respondo, ao redor do seu eixo. Bom, ao redor do seu eixo você poderia falar assim, ó, professor, o período de rotação da Terra, ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta é de 24 horas. Estou satisfeito, resolve para mim. 24 horas, a Terra gasta 24 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Quando a gente está falando dos ponteiros de um relógio, apesar do ponteiro do relógio não executar movimento circular uniforme, né? Porque o ponteiro do relógio ele não anda continuamente, ele faz aqui, ó, um pouquinho para, um pouquinho para, um pouquinho para e assim por diante. A gente pode atribuir também um conceito de período para ele, tá certo? Lá no ponteiro do relógio você tem três ponteirinhos, né? No reloginho você tem três ponteiros. Temos o ponteiro das horas, eu tenho o ponteiro dos minutos, e nós temos o ponteiro dos segundos, beleza? Eu tenho o ponteiro das horas, ponteiro dos minutos e ponteiro dos segundos. E a gente pode fazer alguns questionamentos. Primeiro, qual que é o período do ponteiro das horas? Ou seja, quanto tempo o ponteiro das horas gasta para dar uma volta só para dar uma volta? Bom, aí é que tá. Se eu estou falando do ponteiro das horas, tá aqui, ó. Imagine que agora seja exatamente meio-dia, né? 12 horas. O ponteiro das horas vai estar bem aqui em cima, beleza? Para ele dar uma volta completa, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas. Voltou. Então, o ponteiro das horas tem período de 12 horas. Esse é o tempo que ele gasta para dar uma única volta. Ponteiro dos minutos. Bom, ponteiro dos minutos tem período igual a 60 minutos. Ok? E o ponteiro dos segundos tem um período igual a 60 segundos. Ok? O tempo que ele gasta para dar uma volta é de 60 segundos. E aí a gente tem que pensar no seguinte, ó. Quando eu fui falar do período, eu usei aqui horas, minutos, segundos. Não posso fazer assim. Física tem uma ordem, física tem que ser um negócio bem certinho. Então aqui, ó. Quando a gente está determinando o período, que é o tempo que eu gasto para dar uma única volta, no sistema internacional a gente sempre vai usar segundos, tá certo? Período no SI é segundos. Vai ter casos, vai ter alguns momentos que você pode usar o conceito de período para outras coisas. Mas se for mencionado qual o período no sistema internacional, você tem que dar preferência sempre no tempo em segundos. Ok? Além do período, a gente tem uma coisa interessante, que é o conceito de frequência. O que é frequência? É o número de voltas dadas por unidade de tempo. Como assim, professor? Vou voltar lá no exemplo do relógio. Ó, no relógio você tem lá o ponteiro das horas, você tem o ponteiro dos minutos. Não vou nem falar do ponteiro dos segundos, vamos falar só nas horas e dos minutos, beleza? Eu estou te dizendo que a frequência é o número de voltas dadas por unidade de tempo. Como assim? O que é uma unidade de tempo? É uma unidade de tempo. Então, por exemplo, se eu for pensar numa unidade de tempo como dia, um dia, né? O ponteiro das horas, ele gasta 12 horas para dar uma volta. Em um dia ele dá 2 voltas. Então eu posso dizer que a frequência do ponteiro das horas é de 2 voltas, ó, 2 voltas por dia. Essa é a sua frequência, 2 voltas por dia.
Agora o ponteiro dos minutos. Bom, o ponteiro dos minutos a gente vai ter que pensar. Cada 1 hora, o ponteiro dos minutos dá uma volta. Um dia tem 24 horas. Então, durante o dia, ele vai dar 24 voltas. A frequência do ponteiro dos minutos é de 24 voltas por dia. Essa é a sua frequência. Você está vendo que a frequência do ponteiro dos minutos é bem maior que a frequência do ponteiro das horas, porque ele dá muito mais voltas a cada dia do que o ponteiro das horas, ok? Para facilitar a nossa vida, a gente faz assim, ó. Eu posso dizer que a frequência é o número de voltas que você dá sobre o tempo que você gasta. Frequência é o número de voltas que você dá sobre o tempo que você gasta. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu posso pensar na frequência também da seguinte maneira. Se eu estou estudando um objeto que tem uma frequência constante, imagine que ele deu uma volta. Então, número de voltas igual a 1. Ponto. Tempo que eu gasto para dar uma volta. O tempo que eu gasto para dar uma volta a gente chama de período. Então tá aqui, ó. A frequência, ela é o inverso do período. E aí entra aquela questão de proporção que eu te falei. Vamos lá, vamos fazer uma pausa. Gente, grandezas diretamente proporcionais. Significam grandezas que quando uma aumenta, a outra aumenta também, na mesma proporção. Então, por exemplo, se eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, quando uma dobra, a outra dobra. Uma triplica, a outra triplica. Tá ok? Sempre na mesma proporção. Agora, grandezas inversamente proporcionais é o oposto. Quando uma delas aumenta, a outra vai ter que diminuir, inversamente proporcional. Então, se uma das grandezas dobra, a outra diminui 2 vezes. Se uma delas triplica, a outra diminui 3 vezes. E assim por diante. O período e a frequência, eles são inversamente proporcionais. Quer dizer que quanto maior for o período de um movimento, menor a sua frequência. Quanto menor período, maior frequência. Agora, qual que é a unidade de frequência? Olha só. A unidade de frequência seria 1 sobre o período que é segundo. Isso daqui é segundo a menos 1. Só que segundo a menos 1 nós vamos chamar de hertz. Segundo a menos 1 nós chamamos de hertz. Então a unidade de frequência do sistema internacional é hertz. E o que é um hertz? Bom, se você tem uma frequência de 1 hertz, quer dizer que você está dando uma volta em 1 segundo. Então eu posso dizer que 1 hertz é a mesma coisa que uma rotação por segundo. Tá certo? 1 hertz é uma rotação por segundo. Quer dizer que se você tem um objeto que tem uma frequência de 20 Hz, ele está efetuando 20 rotações por segundo. 30 Hz, 30 rotações por segundo e assim por diante. Você vai ouvir falar de Hertz também quando a gente está falando de estação de rádio. Tu ouve lá uma estação, por exemplo, 101,1 MHz, 101,1 MHz, 93,3 MHz. Hertz porque as ondas são periódicas, elas têm também o período. Joia? Mas falou de sistema internacional, a gente vai usar a frequência sempre em Hertz. Agora olha só, do mesmo jeito que eu disse que período é o inverso da frequência, frequência é o inverso do período. Agora, existe uma outra unidade de frequência que a gente observa quando está dirigindo. Lá no painel do carro tem o velocímetro e tem o contagiro, que mede o número de rotações que o motor executa. Aquele contagiro ele tem a frequência não medida em Hertz, ele tem a frequência medida em RPM, que significa rotação por minuto, ok? Agora, como é que eu faço para conversar de Hertz para RPM? É só pensar no seguinte, gente. 1 Hz é a mesma coisa que uma rotação por segundo, tudo bem? Uma rotação por segundo. Agora, 1 RPM, presta atenção, 1 RPM é rotação por minuto. Imagina que você tem um objeto que tem uma frequência de 1 Hz, tudo bem? 1 Hz, quer dizer que ele dá uma rotação em 1 segundo. Como em 1 minuto nós temos 60 segundos, em 1 minuto eu vou ter 60 rotações. 60 rotações por minuto. Ou seja, 1 Hz é a mesma coisa que 60 RPM. Por isso que para passar de Hz para RPM, eu pego o valor e multiplico por 60. Para passar de RPM para Hertz, eu pego o valor e divido ele por 60. Joia? Beleza, então. Já entendi, então, como é que eu acho o período, como é que eu acho a frequência. Agora nós vamos entrar no movimento circular propriamente dito. Gente, se eu vou estudar movimento circular, eu tenho que conhecer alguma coisa de círculo. Então, tá aqui uma circunferência. A gente tem que lembrar que eu posso dividir essa circunferência em quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Vou marcar alguns ângulos para vocês, ó. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus,
e uma volta completa a 360 graus, ok? Aqui eu estou separando para vocês o seguinte, a distância do centro até a extremidade da circunferência é o raio, e nós temos a distância de um ponto da circunferência a outro, passando pelo raio, me dá o diâmetro. E o diâmetro ele vale 2 vezes o valor do raio, ok? Diâmetro é 2 vezes o valor do raio, ponto. Só tem que tomar cuidado com o detalhe. Em física, a gente não usa graus para medir ângulo. Em física, no sistema internacional, a gente usa uma outra unidade chamada de radiano. Mas não precisa ficar preocupado não, tá? O que eu tenho que saber a respeito do radiano? O que eu tenho que saber a respeito do radiano? É o seguinte, ó. A única coisa... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o Lá Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do Lá Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no Lá Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês, bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.